Está orando então? Mais uma vez, Senhor, chegamos à Tua presença, te louvando por tudo que já pudemos fazer aqui agora. Obrigado por esse tempo de louvor em que pudemos estar lembrando, Senhor, de várias coisas a Teu respeito, especialmente lembrando da Tua bondade, da forma como Tu te manifestas em nossas vidas. Queremos agora colocar esse tempo em Tuas mãos, o tempo de pregação. Abençoa nosso irmão Alaur, Senhor, que ele possa estar nos trazendo realmente o que ele preparou, que o Teu Espírito Santo tenha a nos transmitir por meio dele. Capacita o Senhor, que ele possa estar realmente passando-nos a mensagem de forma que saiamos daqui edificados e preparados para enfrentar mais uma semana, Senhor, e no Teu temor, na Tua direção, no Teu poder. Também colocamos o estudo das crianças nas Suas mãos, abençoa as professoras, abençoa as crianças, que elas possam estar desde cedo já ouvindo na linguagem delas as coisas que dizem respeito ao Teu reino, e no devido tempo, Senhor, no Teu tempo, elas possam chegar realmente a Te conhecer como seu Salvador pessoal, e que tudo que está sendo feito já nessa idade tão, tão inicial da vida delas possa estar também sendo uma semente plantada em seus corações. Pedimos a Tua bênção agora e colocamos esse tempo em Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Olha, bom. E o Vitor queria ainda mais. Boa noite, amada igreja. Hoje uma das músicas me chamou a atenção. A música tem relação com alguns aspectos dessa mensagem, principalmente a consequência daquilo que a gente vai ver diante do texto que vamos analisar. Mas a música Doce Nome, ela menciona só de ouvir sua voz, de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão. E é uma realidade diante daquilo que Cristo representa para nós. É uma necessidade diante de uma sociedade que tem experimentado uma ansiedade por paz, por satisfação. E temos muito a vivenciar de forma cada vez mais plena essa verdade. O texto que eu gostaria de olhar junto com vocês hoje é Romanos capítulo 13, versículos 23 e 24. Texto muito conhecido. Provavelmente muitos de nós já memorizaram esse texto. Romanos 3, 23 e 24. A versão que eu estou usando é a Nova Almeida. Aqui. Diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Bom, diante da responsabilidade da mensagem que eu tenho, eu achei relevante trazer novamente algo que é tão comum para nós, mas que foi curioso da forma que Deus trabalhou para mim chegar a isso. Esse texto eu havia lido algumas semanas atrás e pensado e meditado um pouquinho a respeito dele e achei muito adequado a gente avaliar, não por trazer para muitos de nós coisas novas, mas para experimentar mais verdades a respeito daquilo que esse texto diz e talvez para alguns poder entender o que isso é relevante para mim e para você. Tem um filme que acabou de sair no Disney, da Disney, que é o filme Divertidamente, só que Divertidamente 2, é o segundo filme deles. O primeiro já trata uma menina, é um desenho, uma animação, onde na mente dela ficam alguns personagens. No primeiro filme trata que justamente representavam suas emoções. Algumas delas eram muito mais simples, por exemplo, o medo, a alegria, como? A tristeza,
a raiva, eram personagens que representavam porque ela era uma criança, tentando lidar com aquelas emoções. E agora no 2, muda um pouquinho disso, porque ela está entrando na adolescência. Então vem coisas que antes ela não sentia. Por exemplo, inveja, ansiedade, vergonha, e algum outro personagem que eu não lembro agora, mas a ideia é justamente essa. Ela está crescendo e experimentando coisas novas. Emoções novas. Realidade que antes ela não precisava se deparar com isso. E é curioso porque, à medida que ela precisava lidar com os desafios que ela enfrentava, a ansiedade trabalhava cada vez mais no coração dela, na mente dela. E sempre tentava, por causa da sua ansiedade, ser melhor, conseguir agir de forma melhor, se preparar de forma mais adequada para o que ela precisava fazer. Porque ela sempre precisava alcançar as expectativas dos outros ou as próprias expectativas inalcançáveis. Chegou um ponto que aquilo oprimia tanto ela, ela estava tão aflita, tão angustiada, tão tomada por várias dessas realidades de ser insuficiente para aquilo que ela queria alcançar, que ela entrou, o filme eu acho que tenta representar uma crise de ansiedade. Isso é muito, muito atual. Esse sentimento, essas realidades, esses desafios estão muito próximos daquilo que a gente tem vivido hoje. Eu, sinceramente, quando comecei a ouvir a respeito disso, eu achava algo muito distante de nós, da minha realidade e das pessoas que eu conhecia. E isso tem sido cada vez mais próximo de mim e de você. E o que esse filme tenta apresentar é justamente isso. Esse desejo insaciável da menina de cumprir as próprias expectativas dos outros também e não ser o suficiente. Diante desse texto, eu quero olhar para vocês como existe também algo que nós vivemos, que é algo que é inalcançável por nós. Nós somos incapazes de chegar ao ponto de plenamente satisfazer o anseio que eu e você temos, que é sermos aprovados pelo nosso Deus. Nós jamais faremos e conseguiremos merecer isso naquilo que a gente vai tentar fazer. Não importa o quanto a gente se esforce, quanto nós nos dediquemos, quanto a gente faça novas coisas, diferentes, se aplique naquilo que a gente deseja. Não conseguimos. No versículo 24 aqui, ele começa dizendo, desculpa, no 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha, realmente isso é o que nós experimentamos. Já em Romanos mesmo, capítulo 13, no versículo 9, Paulo ele diz o seguinte: que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E esse problema, esse enorme problema que é o pecado, é apresentado aqui no versículo 23, pois todos nós, cada um de nós, sem exceção, de forma inequívoca, nós pecamos, nós falhamos. E isso é o problema que se estabelece. Porque para nós sermos aceitos pelo Senhor, sermos perdoados por Ele, recebermos a graça dEle, estarmos na presença dEle, nós precisamos resolver essa questão do nosso pecado. Um Deus que é santo, puro, justo, Ele é esse Deus que está diante de nós e que está na expectativa de ver o que vai acontecer na minha e na sua vida, já tendo a ciência de tudo isso, mas Ele mesmo solucionou esse problema. E quando nós estivermos diante dele e prestarmos contas, qual será a nossa situação diante desse Deus?
Porque a palavra que é usada aqui, pois diante do nosso pecado, pois todos nós pecamos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus e necessitam da glória dele, necessitam de estar na presença dele. Necessitamos daquilo que não está em nós. O versículo 24 começa a apresentar a solução disso, a solução que nós vamos alcançar em algum momento. Mas antes de chegar lá, nós temos que entender onde nós estamos. Porque no momento em que, na nossa vida, na nossa experiência, nós não reconhecemos essa carência que eu e você que está estabelecido na nossa natureza humana, que é pecado, teremos um grande problema lá na frente. O pastor Randall ontem no culto de inauguração, foi ontem? Sim, ontem no culto de inauguração, lá em Dois Irmãos. Ele falou de uma das formas que é feito das estratégias de evangelismo e que em vários casos ele experimentou e ele fez de perguntar para as pessoas se você estivesse diante de Deus, se você morresse, estivesse diante de Deus agora, e ele te perguntasse por que eu deixaria você entrar no meu céu, a resposta inadequada, indevida, errada, já está justamente nesse ponto de não entender especialmente onde nós estamos. Porque a consequência, o nosso desespero vem logo em seguida, depois da gente reconhecer que nós precisamos que nós somos insuficientes, incapazes, nós precisamos de algo que nós não conseguimos fazer. Porque a resposta que ele apresentou ontem no Randall, que muitas vezes é a que a gente pode ouvir, olha, eu acho que eu posso entrar no seu céu porque eu nunca roubei, eu nunca menti. Por mais que isso ainda seja muito raro hoje em dia. Talvez a gente pode trazer mais para mim, para a sua realidade. Olha, eu evitei sempre mentir. Eu fiquei longe de furtar. Eu tive uma boa atitude na minha família. Eu cuidei do meu marido, cuidei da minha esposa, cuidei dos meus filhos. Eu fui honesto no meu trabalho. E esse é o desafio. Isso é suficiente para que quando nós se deparamos com o que esse texto diz, pois todos pecaram, para solucionar essa carência que nós temos da glória de Deus, é o suficiente para resolver isso? Porque o que Paulo tenta argumentar diante dessas passagens, diante do seu, especialmente desde o início deste livro, é justamente falar que cada um de nós, de toda a humanidade, judeus, ele aborda diretamente os judeus, ele aborda também os gentios, e ali, no capítulo 3, que a gente leu antes, versículo 9 diz o quê? Que tanto judeus como gregos, cada um de nós falhamos. Como ele diz ali, versículo 9, que se concluiu, temos alguma vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ninguém escapa. Ninguém escapava. Então, estamos encurralados. Estamos encurralados. E, queridos, eu estou abordando hoje, e agora nesse primeiro aspecto, algo que para muitos de nós talvez já... Sim, eu sei que eu falho, eu sei que eu não sou perfeito. Eu vou trazer um pouquinho aplicações disso mais claras posteriormente. Porque a solução que ele dá, diante desse primeiro aspecto que nós vimos, a realidade da nossa insuficiência, no versículo 23 apresentado, a gente começa a construir algo um pouco adiante, que aqui no versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ok. Isso é tão importante, tão relevante. Sendo justificados. Está inerente naquilo que a gente acabou de ver. Sendo justificados, quer dizer que nós não éramos justos. Já está
pegando aonde nós estávamos para levar para algum lugar, para levar para a justiça. Nós nos tornamos justos gratuitamente. Mas qual é o preço que precisa ser pago? Então ele diz: não há preço algum, não há custo que você precisa pagar. Não há nada que você possa fazer ou precise fazer. Não há nada, absolutamente nada. Se diante daquele primeiro versículo a gente talvez vai se deparar com a ilustração daquela mesma menina que está chegando para a adolescência, não sabe o que fazer e sempre vai ser insuficiente, que é a nossa situação, que é o que nós vamos experimentar. Somos incapazes de suprir as necessidades que Deus cobra de nós. Uma vida perfeita diante dele. Se nós diante disso se nos sentimos oprimidos, sem saída, sem escapatória, aflitos e angustiados, que é a cena daquele filme, aqui nós encontramos a solução que vai trazer descanso para tudo isso. Descanso para tudo isso. E aí está uma grande diferença da resolução da ilustração que eu trouxe. Porque lá naquele filme o que ela mostra que diante de toda aquela crise de ansiedade que a menina está, encolhida num banco e sem estar completamente travada, sem saída. Ela finalmente começa, na mente dela, começa um processo de aceitação, que é o que é mostrado lá. Ela finalmente, se as expectativas era sempre que ela fosse quase perfeita, uma boa moça, que não erre, que não é invejosa, ela começa a se autoaceitar. Essa é a ideia que o filme apresenta. No final das contas, ela às vezes é egoísta. Às vezes ela é invejosa. E quando ela começa a aceitar isso e ficar em paz com isso, começa a ter uma sensação de alívio e ela começa finalmente a se acalmar. E encontrar uma paz que ela ansiava, porque as expectativas inalcançáveis que ela tinha, ela desiste daquilo e aceita onde ela está. Ok. Ela finalmente encontra um descanso naquela circunstância. Queridos, eu não quero que nosso fim seja o mesmo do que aquele filme traz como resolução final do que ela queria desejar. Mas de algo mais que isso. Porque é imprescindível que nós aceitemos quem nós somos. Pecadores, falhos, sedentos da graça de Deus, sedentos do perdão dele, e que não temos saída alguma, que possamos, de fato, aceitar essa circunstância, mas entender que ainda o problema está lá. Nós não somos perfeitos e precisamos dessa perfeição para alcançarmos um relacionamento com Deus. Sem isso, não podemos. Então, se nós precisamos de fato, perfeição, dessa justiça, de sermos justos, perfeitamente justos diante de Deus, o que faremos? O versículo 25 diz que nem preço precisa ser pago. Nada que você precise fazer, necessite pagar para alcançar isso. Então, o fim não é a aceitação, mas é aquilo que você recebe diante dessa realidade. Se você, inevitavelmente, é incapaz, é insuficiente, o que traz a suficiência para isso, para o perdão de Deus, para a graça dele, para a misericórdia dele, que até mesmo é introduzido como algo que não precisa ser pago, é diante da graça dele, diante da redenção que a gente encontra em uma pessoa. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Que há em Cristo Jesus. E esse é o cerne daquilo que vai trazer paz para mim e para a sua vida. Que vai trazer uma sensação de alívio que a nossa mente, o nosso coração vai trazer sobre nós, sermos oprimidos diante de um desejo desenfreado que é a raça humana, que as criaturas de Deus têm, que é de um relacionamento com Ele. Fora isso, nós vamos ansiar por esse relacionamento, por essa justiça que é inalcançável por nossas obras, pela graça dele que nós necessitamos.
Apenas uma pessoa é capaz de agir nisso. E ele entrega isso de forma plena, de forma gratuita, de forma graciosa, e uma graça abundante. Alguém pode abrir para mim em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Também é um texto bem conhecido que traz bastante para esse assunto, para essa questão. Alguém que abriu? Ou está aqui, pode ler, por favor. Efésios 2, 8. O assunto é muito similar. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Até mesmo isso, a graça e a fé apresentados aqui, não vem de nós, é um dom dado pelo nosso Deus. O nosso maior anseio não é e não deve ser satisfazer as expectativas do que o nosso mundo apresenta. E nosso desejo deve ser no final nisso de dizer: eu anseio por um relacionamento com esse Deus. E a partir disso eu serei satisfeito. Eu terei a paz que eu preciso. Isso aplica muitas questões para a nossa vida, até mesmo que conhecem esse Deus. Porque somos ensinados por este mundo que você sempre precisa de mais. De mais. Bom, a gente está... Já tecnicamente acabou a Black Friday. E o que veio de propaganda apresentando cada vez mais coisas, com promoções não tão grandes assim, mas que mostravam que você precisava de mais e deve buscar mais. E no final das contas, tendo isso, você será satisfeito. É muito comum para a nossa sociedade, para as pessoas ao nosso redor, não é? Nós estamos, e eu mencionei em outras circunstâncias exatamente isso, em uma sociedade que vive para consumir mais. Quanto você mais você tem, melhor você vai se sentir, mais satisfeito você será. E no final das contas, pode ter mais. Você pode tentar alcançar mais. No final desse caminho, terá outra coisa que você também precisa. Então, se não for um celular novo, pode ser um videogame novo, pode ser um computador novo, pode ser um carro novo. No final disso, talvez vai ser uma casa nova, ou vai ser uma outra casa na praia, vai ser um segundo carro, um carro melhor, um emprego melhor, herança maior para os seus filhos. Não sei. Sempre tem mais. E vai chegar no final disso, sabe o que vai acontecer? Vai ter outra coisa. Porque o nosso mundo não é capaz de saciar aquilo que nós necessitamos, mas apenas esse maior desejo apresentado e criado por causa do nosso pecado é saciado, cumprido e plenamente satisfeito em uma pessoa e naquilo que ele fez e nos entregou gratuitamente, sem custo, sem preço. Nada que a gente faça nos torna merecedores disso. Mais uma vez, a ideia do que é apresentado por Paulo aqui, no versículo 24, quando ele menciona na segunda parte, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Novamente traz uma ideia de redenção aqui. Eu quero construir com vocês o que significa isso. O que é redenção? Alguém poderia me ajudar, por exemplo, com um sinônimo de redenção? Remissão. Olha, daí é incrível, porque tem uma palavra que às vezes não é tão clara para nós, daí tu me trouxe uma outra palavra que também não é tão clara. Libertação. Ótimo, isso ajuda bastante.
teria algum outro sinônimo que nos ajudaria a entender o significado de redenção, que às vezes não é tão nítido. Talvez nós entendemos, mas tão construído em nossa mente. Resgate é uma palavra que eu acho muito própria, porque apresenta o que nós temos aqui. E tanto a ideia de ser liberto quanto ser resgatado não está em nós a solução. Quando nós reconhecemos, por exemplo, que precisamos ser resgatados, nós somos capazes de sair daquela situação? O que a gente pode fazer para solucionar isso? Se nós precisamos e necessitamos de um resgate, precisamos dessa redenção que encontramos aqui em Cristo, nós reconhecemos que somos necessitados. Como eu estou tentando mostrar para vocês aqui, nós somos insuficientes. Não há suficiência naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é, naquilo que a gente possui. Não somos. E o resgate que ele apresenta para nós é tirar dessa situação de pecadores, necessitados da graça de Deus, da glória de Deus, que necessitam de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, mas na presença dele, sem perdão algum, sem solucionar os problemas, há apenas julgamento. Mas a solução que a gente encontra aqui, a redenção e o resgate, é em Jesus Cristo. Então, diante da realidade da nossa insuficiência, nós também nos deparamos, no versículo 25, com uma graça que é suficiente, que é capaz de sanar os nossos anseios, de suprir aquilo que nós desejamos e mais ansiamos. Essa é uma verdade que, olha, se esse mundo, se a nossa sociedade, se tantas pessoas que têm vivido de forma tão aflita reconhecessem, viveriam mais satisfeitas. Mais satisfeitas. Porque o maior presente de todos, e a gente está num momento especial para isso. Porque em dezembro a gente tem uma grande celebração, que é o Natal. Onde a gente lembra desse presente sendo entregue para a humanidade. Uma criança, um pequeno bebê. Com a missão e o propósito de se sacrificar por nós. E esse é um desafio que, por exemplo, lá em casa, a gente tem tentado construir com o Samuel, a Thalita, e o Davi, para que eles possam reconhecer que até mesmo em um momento tão especial como esse, é difícil para eles, mas que o maior presente que eles vão receber na vida deles, até mesmo na celebração do Natal, não é um presente novo, um brinquedo novo. É aquilo que eles podem ter e receber de Deus. Porque um presente vai ser recorrente à mesma ideia que eu apresentei antes. E o Samuel, ele exemplificou isso muito bem. Se eu não me engano, foi ele. Ele recebeu, acho que foi no aniversário dele uma vez, um presente. Ele foi lá, abriu, ficou muito feliz. Daí ele viu que tinha uma outra pessoa com outro presente. Ele pegou, largou o presente no chão, foi correndo para receber um outro presente. Olha, isso foi muito constrangedor para nós. Mas isso exemplifica a maneira que nós corremos o risco de viver. De ficar feliz com uma coisa, mas essa felicidade acaba tão rápido. É só se deparar com outra coisa que a gente gostaria de ter. E aquilo que Cristo entrega, essa paz, a alegria, a satisfação e aquilo que Ele supre diante do nosso relacionamento com o nosso Deus, e Ele abre as portas para que a gente possa se relacionar por causa do seu perdão, é uma necessidade que nunca passa. É uma alegria que nunca passa. Diante disso, eu quero encorajar aqueles que precisam avaliar essa situação, avaliar se já entenderam onde estão, se já entenderam a sua realidade de ser um pecador necessitado da graça de Deus e do perdão dele. Para poder, porque sem isso não é possível essa transição.
Se você é bom o suficiente, você não precisa do resgate de Deus, da redenção que Ele promove em Jesus Cristo. Precisamos estar exatamente nesse ponto, no ponto que aquela mocinha, aquela menina no filme estava. Eu não sou capaz, eu não sou o suficiente. Nada que eu faço é capaz disso, para poder finalmente chegar àquilo que nosso Deus nos revela aqui. Cristo é suficiente. Cristo, ele, diante da nossa incapacidade, ele mostrou toda a sua capacidade de nos redimir e nos perdoar. Nos deparando com isso, finalmente podemos, diante da nossa aflição, que talvez aquele versículo 23 apresentou para nós aqui, e que deve trazer para nós nos depararmos com a nossa insuficiência e sentir toda a carga dos nossos pecados. E que, diante disso, nós somos incapazes, insuficientes, de nós estarmos aflitos por causa da nossa situação. Diante dessa opressão que talvez vai sentir, aquilo que a gente reconhece de Cristo finalmente nos alivia e nos tira toda a carga, porque se nada que a gente fez é capaz de nos dar salvação, nada que a gente faz pode tirar ela de nós. Isso é outro aspecto, outros textos e outras questões que a gente poderia abordar. Mas é um presente que jamais será arrancado de você. Uma satisfação que nós podemos sentir no que Ele nos dá. Se você tem se sentido dessa forma, busque nesse Deus, busque naquilo que Cristo fez e pode fazer por nós, a paz que Ele nos entrega. Nós estamos aqui como igreja para isso, para divulgar, para anunciar, para proclamar a redenção que Cristo promove. E para nós que já vivemos isso, que já entendemos essa verdade, que já somos perdoados por Ele, é curioso porque ainda nós podemos nos deparar com corações insatisfeitos. Você vai encontrar com jovens que não vão conseguir ficar sem comprar um videogame, sem comprar um celular novo, sem comprar uma roupa nova. E por mais que deveriam viver a satisfação em Cristo, e não é problema ter nada disso, tudo isso são coisas boas, são graça que a gente pode receber de Deus e ser presenteados com isso, é uma alegria imensa. Mas o problema é quando nossa satisfação está nisso, quando sem isso nós não temos a alegria que podemos ter, que devemos ter. E eu fico muito contente quando eu consigo ter uma coisa nova, comprar algo novo. Nós estamos na expectativa de, em algum momento, no próximo ano talvez, ter um carro novo. Isso vai me deixar muito contente, mas a minha alegria e a sua não devem depender disso. Porque o maior problema que nós enfrentamos e vamos enfrentar já foi solucionado gratuitamente, pela graça de Deus, mediante a redenção que Cristo promoveu, que temos em Cristo. Diante desse Natal, diante desse final de ano, que possamos lembrar disso. A maior dádiva que poderíamos receber já está há muitos anos atrás, que foi entregue por nós, para nos redimir, para nos perdoar. Então a gente pode chegar no dia 24, dia 25 desse mês, contentes por talvez receber um presente novo, mas com a certeza de que não precisaríamos receber nada, porque já recebemos o melhor que poderíamos receber de alguém. Foi nosso próprio Deus que deu. Queria encorajar nós como igreja a estarmos vivendo isso de fato. E nossa sociedade não vai dizer isso. Vai dizer que nós precisamos de coisas novas. Ontem nós corremos o risco como igreja de ter um pouco de inveja. A gente foi visitar a igreja de Dois Irmãos e eles têm um prédio muito bonito.
O Wellington queria botar luzes já aqui atrás. É bom ter um prédio bom, bonito, grande. Mas o que é mais precioso que uma igreja tem não é o que possui, mas a mensagem que proclama. E isso nós podemos fazer com um grupo de 2, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Graças a Deus, hoje temos mais pessoas cultuando ao nosso Deus juntos. Temos crianças que, graças a Deus, estão ouvindo essa mesma mensagem que é valiosa, preciosa para a vida delas. A maior dádiva que podemos ter. Já recebemos de nosso Deus. Isso é uma bênção inestimável. Possamos adorar e ser gratos ao nosso Deus por tudo isso. Permita-me orar para encerrar esse momento. Senhor amado, muito obrigado por tua palavra, por aquilo que a gente encontra em Cristo Jesus, pela mensagem que é tão valiosa, preciosa e traz tanto impacto para a maneira que a gente vive também. Que possamos viver de forma sempre satisfeita por aquilo que o Senhor fez. Louvamos por isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.